Vamos estudar com o pastor Afonso Chaves, dentro da série Instituto Gunnar Vingre, o primeiro livro de Reis. Primeiro Reis, capítulo 1. Lendo os primeiros versos. Primeiro, sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no de vestes, porém não aquecia. Alguém poderia perguntar, qual a idade alcançada por Davi para se dizer que ele já velho e entrado em dias? Não é muito. A maioria dos estudiosos afirma que é em torno de 60 anos. Então, com 60 anos, Davi já estava bem, vamos dizer assim, quebrantado no seu vigor físico. 60 anos. 40 anos reinou e 20 foi mais ou menos o tempo das suas lutas até assumir o trono. Seria isso? Mas aí está uma observação. Em torno de 60 anos. Continuando. Considerando que esta afirmação de estudiosos seja verdadeira. Se Davi, com o seu vigor físico quebrantado, não se aquecia, verso 3, buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. Qual a intenção? Buscarem para o rei uma moça nova, formosa, justamente para lhe ser de cobertor, de aquecer ao dormir. E isso está afirmado no verso 4. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. Aí mostrando que o rei não estava numa ideia de ainda ter deleites com a pessoa mais nova. Escolheram para ele alguém que no vigor da mocidade pudesse estar junto dele no leito e aquecê-lo, porque já que não tinha cobertor que o fizesse estar aquecido. Simplesmente isso. Mas esse ponto é importante, mostra que Davi teve mais uma esposa. Qual o nome dela? Abisag. Qual a origem? Sunamita. Entendendo-se por isso a cidade de Sunem, mas a moça permaneceu virgem. Não teve o rei relação com ela de forma alguma. Aí tem a sequência dos fatos. O rei velho, quem vai substituir no trono? Em vez de alguém discutir isso, ou isso ser perguntado e tratado, o verso 5 diz que Adonias, um dos filhos mais velho de Davi, irmão que foi de Absalão, que era formoso como Absalão também fora formoso, começou a ter os seus cuidados preparativos para que fosse constituído o rei. Tal qual Absalão, ele também já ordenou um monte de cavaleiros, pessoas que o anunciassem, um grupo que fosse como uma comitiva que o cercasse, assessores que o acompanhavam, porque na verdade queria ele a si mesmo se constituir rei. E diz a palavra que, verso 7, que ele tinha inteligência, conluio, combinação, aliança com Joabe, o chefe do exército. Quem mais? Com Abiatar, que era o sacerdote. Mas diz a palavra o seguinte: esses estavam com ele, o sacerdote e o chefe do exército. Mas no verso 8 diz: porém Zadok, que era sacerdote também e que servia com Davi, a este não chamaram. A Benaia, que era da guarda particular e chefe do exército de Judá,
não convidaram. E a Natã, o profeta, não convidaram. E a Simei e rei, e os valentes do rei, guarda pessoal do rei, também não convidaram. E a Salomão, não convidaram. Então observe que esta colocação, essa ideia que Adonias teve, já era com reserva. Não falou para o pai, não falou para o chefe da guarda pessoal de Davi, nem para o sumo sacerdote, nem para os valentes que acompanhavam Davi, nem para o profeta e nem para o filho Salomão. Por que fez ele a acepção de Salomão? Convidou os outros, não convidou Salomão. Então a coisa era arquitetada e com uma parcialidade. Diz a palavra que Davi não censurava Adonias pela propaganda, o marketing que ele estava colocando em operação para se fazer rei. Mas por que Davi não censurou? Não sabia? Ou descansado nas coisas de Deus? Fica aí as duas situações. Lembremos que Davi era profeta e já tinha uma palavra de Deus. Quem reinaria em seu lugar? Já estava afirmado: Salomão, ele reinará em teu lugar. Então o que Adonias fazia? Ou Davi não levava em conta, porque não seria verdade, ou como alguns gostam de apimentar, Davi não administrou direito esta parte. Continuemos, verso 11 do primeiro capítulo de Reis, primeiro Reis. Natã percebeu, o profeta. Não sei se por si mesmo Deus o despertou. E vai ele e busca Batseba, mãe de Salomão, e orienta ela. Vá a Davi e pergunta a Davi se ele está fazendo isso, constituir a Adonias rei, que já se ajuntaram, já estão em banquete, já foram para um lugar fazer sacrifícios a Deus, e ali se colocar no trono. Por que Batseba? Porque temos palavra anterior em que Davi já consolava Batseba a respeito de que Salomão reinaria em seu lugar. Então havia uma palavra de Davi com Batseba a respeito de Salomão. Então Batseba era alguém mais íntimo, alguém mais perto, esposa, que poderia chegar ao esposo e perguntar a respeito de Adonias e Salomão. Então Natã orientou a Batseba, e isso se dá a partir do verso 15, quando Batseba entra na presença do rei. O rei simplesmente pergunta para ela, no verso 16: que tens? Ou que precisas? O que você quer falar? Qual o seu caso? Que tens? E Batseba vai com cuidado apresentando. Verso 17. Ela, Batseba, lhe diz: Senhor meu, falando a Davi, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Então havia uma palavra anterior. Adonias não está sendo inocente, está fazendo uma rebelião. Por isso que ele foi parcial, não convidou Salomão. Os outros ele convidou, irmãos seus, mas a este irmão não. Continua. E Batseba vai falando palavras. Adonias reina, verso 18. Verso 19: matou vacas, bestas cevadas, ovelhas em abundância, convidou todos, menos o sumo sacerdote, também a Benaia, menos Salomão. Mas convidou a quem? A Abiatar, um dos sacerdotes de importância, a Joabe, general do exército. Então ela foi falando para Davi tudo. E termina a sua palavra no verso 21, dizendo:
De outro modo sucederá que, quando o rei meu senhor dormir com seus pais, eu e Salomão meu filho seremos os culpados. Se o senhor fez isso, Adonias reina, então daqui a pouco, na hora que o senhor Davi não estiver aqui mais, eu e meu filho seremos como uma suspeita, alguém que fomentou, quis, pretendeu o trono. Ela colocou tudo. Mas estando ela falando com o rei, combinadamente Natã já chegou. E Natã vem nas mesmas palavras: procede do rei que Adonias reine? Mas o rei fez isso sem falar. E Natã era íntimo de Davi, sempre foi, nas questões diversas do relacionamento com Deus. O rei fez isso e não falou conosco. Adonias convidou tantos mais, a mim, a fulano, a Salomão, a outro mais, não convidou. Isso partiu do rei. É quando o rei toma a atitude, manda chamar de volta a Batseba, e depois, em sequência, manda chamar o chefe do exército de Judá, manda chamar a sua guarda pessoal, manda chamar o sumo sacerdote e dá uma ordem bem clara. E qual é a ordem? Está no verso 33 deste capítulo 1 do livro de 1 Reis. E o rei lhes disse: tomai convosco os servos de vosso senhor e fazei subir a meu filho Salomão na mula, que é minha, e fazei-o descer a Giom. E Zadok o sacerdote com Natã o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Ainda o verso 35: então subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, e ele reinará no meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. E essas coisas assim acontecem. Enquanto a uma distância um pouco maior havia um grupo em um banquete com muito alarde, fazendo uma festa, constituindo Adonias rei em Israel, mais perto, ali mesmo, o sumo sacerdote, com outros valentes de Davi, a guarda pessoal de Davi, chamados de Quereteus e Peleteus, estavam constituindo Salomão. Lá, um marketing grande de propaganda para Adonias ser reconhecido como rei. É bom ver isso também. E do outro lado, na simplicidade de um pouco número, mas as pessoas certas. E Salomão montado numa mula. Até soa um pouquinho isso aqui com a palavra do profeta Zacarias: eis que aí vem o teu rei, manso e humilde, montado num jumentinho, filho de jumento. Não é o mesmo animal, é uma mula, mas mostra humildade, simplicidade. Mas Deus não estava lá naquela festa grande, mas Deus estava ali com aqueles que eram fiéis a Davi. Tanto assim que diz a palavra no verso 40, que todo o povo subiu após ele, Salomão, e o povo tocava gaitas e alegrava-se com grande alegria, de maneira que, com seu clamor, a terra retiniu. É Deus movimentando os corações. Aí, imagine Jerusalém em alvoroço de alegria, Salomão é rei. E lá, no lugarzinho lá, talvez num sítio escolhido por alguém, tinha um outro grupo que estava também fazendo barulho, dizendo que era Adonias rei. Muito bem. Sempre existe isso, irmãos. Alguns que pretendem sem serem escolhidos por Deus. Não importa a pessoa, importa o que Deus quer. O que Deus quer é o que tem que ser. Seja feita a vontade do Senhor nos céus e na terra. Muitos pretendem, mas se não forem os escolhidos por Deus, não adianta nada. Assim, cada um na sua posição, entenda que Jesus
na figura que foi vista aqui anteriormente em Davi, organiza tudo. Todos são honrados de servirem ao mesmo Deus. E Deus não tem a ninguém por menor, nem alguém por maior. Todos são seus filhos. Somente cada um no seu lugar, segundo aquilo que Deus mesmo estabeleceu. A notícia chega do outro lado, para Adonias. Quando chega a notícia que o rei Davi constituiu a Salomão rei em seu lugar, e que Salomão está no trono de Davi, e que os homens valentes, chefes do povo, chegando a Davi para cumprimentar Davi e falar sobre Salomão, Davi orou a Deus, inclinou-se no seu leito de enfermidade e idade avançada, velhice, e agradeceu a Deus por Salomão estar no seu trono. Isso significa que o rei estava fazendo aquilo. Então todos os chefes iam a Davi, cumprimentar Davi e falar sobre Salomão. Davi confirmava, é Salomão. Aí todos iam e prestavam homenagem a Salomão. Observa essa fidelidade. Iam a Davi cumprimentar e falar sobre Salomão, e tendo a confirmação, aí homenageavam a Salomão. Uma fidelidade interessante. Não foram assim prontos, foram a Davi. Davi confirmando, então pronto. E esta notícia, com esse detalhe, que Davi agradeceu a Deus por Salomão estar no trono em seu lugar, fez com que todos aqueles que estavam na festa de Adonias estremecessem, e cada um tratou de correr para a sua casa escondidas, porque entenderam que estava em falta. Estava praticamente numa rebelião contra Salomão, que agora é o verdadeiro rei, e contra Davi, que, sem margem de dúvida, ainda liderava o povo de Israel. E cada um volta para o seu lugar. O próprio Adonias corre para o altar do Senhor e pega numa das pontas, como que pedindo misericórdia e pedindo para não ser morto. E Salomão manda mensagem para ele: venha até aqui. Se seu coração é bom, não houver maldade, nenhum fio de cabelo vai cair da sua cabeça. Mas se houver iniquidade, todos sabem a sentença. E Adonias foi, prestou honra a Salomão, e Salomão disse: vai embora, vai para sua casa. Deixou-o vivo, não levou em conta aquilo que ele fez. Premeditar conscientemente uma rebelião para tomar o trono de Israel, sendo que sabia que isso já estava reservado por Deus e por Davi para ser de Salomão. Não era o mais velho, Salomão, mas Deus escolheu, seria ele mesmo. Na continuação, entramos no capítulo 2. Observe que esses assuntos não estão no livro de Crônicas. Aqui em Reis é que mostra para nós os detalhes dos últimos momentos, dias de Davi. E no capítulo 2, últimas palavras em reservado. É um rei falando a seu filho, a quem constituirá rei, como dirigir as coisas à frente. E assim tem as palavras de Davi. Verso 2, capítulo 2. Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e ser homem, ser valente. Tome posição. Verso 3, conselho para com Deus: guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que voltares. Uma palavra semelhante ao que o Senhor Deus disse a Josué também, mas aqui falado por Davi. Passo para o verso 5. Aí vem instruções outras.
E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em paz derramou o sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no seu cinto que tinha nos lombos e nos seus sapatos que trazia nos pés. Verso 6: Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que as suas cãs desçam à sepultura em paz. Observe que Joabe, valente na guerra, valoroso nas batalhas de Israel, que fez coisas tremendas, entretanto, o coração de Davi não era com ele em tempo algum. Joabe cuidava de si mesmo, fez proezas em Israel, mas o coração dele era voltado para si mesmo. Não estava no mesmo espírito de Davi, de forma nenhuma. Pelo que, encerrando o seu tempo, Davi disse: Joabe derramou sangue inocente. E desde Gênesis nós temos uma palavra: aquele que derramar sangue, o seu sangue será derramado. Então é a sentença de Deus que Davi colocou na mão de Salomão para cumprir. Joabe não podia morrer em paz. Derramou sangue inocente, será culpado disso, e o seu sangue será derramado. Continua, verso 7. Palavras de benignidade. Porém, com os filhos de Barzilai, o Gileadita, usarás de beneficência. Quem foi Barzilai? Aquele estrangeiro que cuidou de Davi quando fugia de Absalão. Sustentou a Davi. E Davi continua lembrando disso. Diz: para com a descendência de Barzilai, você vai usar de beneficência, de benignidade, porque me ajudou em tudo. Continua, verso 8. Também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz. Quando Davi fugia, alguém o recebia, cuidava dele, mas alguém aproveitava a ocasião para ser contrário e declarar que era contrário. E Davi lembra: Simei me maldisse. Não esqueça. Também traga o juízo sobre ele, para tirar de mim e do meu reino toda injustiça e toda maldição. E assim termina o verso 10 e o verso 11, dizendo que Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, ali mesmo em Jerusalém. 11. E foram os dias que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. Aqui observem, em 1 Reis, assim como terminou Crônicas, que fala de Davi sendo recolhido pelo Senhor, e o reino já com Salomão, segundo a vontade que Deus já tinha expresso. Nós vamos interromper agora, para darmos continuidade depois, a partir do capítulo 2, onde interrompemos, verso 12, para falarmos então de Salomão no seu reino e como foram os detalhes também do seu reino, que também temos alguns detalhes aqui sim, em 1 Reis, o que lá em Crônicas não foi falado, mas aqui estão os detalhes que nós estaremos estudando no próximo estudo. Que Deus, pois, nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização.
Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.